o Elohim, então o Emanuel que está conosco, amém? Então vamos para a palavra do Senhor que se encontra em Marcos, livro de Marcos, do Evangelho, capítulo 11 e versículo 22, que vai dizer assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: tende fé em Deus. Coisa tão linda, maravilhosa. Nós sabemos que essa ocasião que Jesus falou neste momento para o seu discípulo, que foi Pedro, que Pedro perguntou, foi porque Jesus estava com fome e foi até uma figueira, uma árvore, para tirar um fruto para comer. Jesus sentiu fome, lógico, né? Então a palavra do Senhor vai dizer que ele chegou até aquela árvore, mas aquela árvore não tinha frutos, porque não era a estação daquela árvore dar frutos, amém? E nessa palavra, desse pequeno texto que Jesus foi até aquela árvore e ela não tinha fruto, nos traz para o dia de hoje. Nós somos comparados a uma árvore, né, na presença do Senhor. E não importa qual é as estações da nossa vida ou do tempo, mas nós temos que ter frutos para oferecer quando uma pessoa está com fome. Então tem muitas pessoas que têm fome da palavra de Deus, fome da presença do Senhor e fome também materialmente. E nós temos que ter recurso ou então frutos na nossa vida, porque nós somos árvore. E que alguém chegar na nossa vida, qualquer ser humano que chegar até nós, e nós poder dar uma boa palavra, não só como ação de material, mas também uma palavra, um abraço, um aperto de mão, enfim. Nós estamos vivendo uma época que não podemos dar, mas somente uma palavra, que aquela pessoa que Deus pode mudar, Deus muda, Deus cura. E somente dizer que ela vale muito, que é preciosidade. Então tem que ter fruto, não importa quais estações da tua vida, você foi chamado para ter fruto nesta árvore, na sua vida, para outras pessoas que chegar até você e você ter uma boa palavra para cada uma delas, amém? Então a palavra do Senhor vai dizer assim, que Pedro perguntou, né? Então Jesus amaldiçoou aquela árvore e Pedro perguntou porque passaram de manhã, ali amanheceu e aquela árvore continuava seca. Então naquele momento Pedro perguntou a Jesus e Jesus falou para Pedro e para outros que estavam ali. E que diz assim, e Jesus respondeu e disse: tende fé em Deus. Por que tende fé em Deus? Porque assim como Jesus fez, amaldiçoou aquela árvore secou, através da palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que se tu tens de fé do tamanho do grão de uma mostarda, de uma semente, né? De uma mostarda, dizer para o monte, passa para o outro lado, ela vai passar. Então vai dizer, a tua fé te salvou, apenas tu tocar na orla do Senhor, ter a fé, enfrentar a multidão com esta fé. Como Pedro estava ali, olhou para as dificuldades, o vento forte começou a se afogar, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor estendeu a mão para Pedro e voltou de novo para o barco e disse: homem de pequena fé. Então a palavra vai dizer que fé é algo muito maravilhoso. Lá também vai dizer na palavra do Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 11, vai dizer assim: ora, a fé é firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foi criado. O mundo pela palavra de Deus foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Amém? Se a gente for ler todo, é algo muito tremendo que vai falar tudo pela fé, o que é a fé, né? Algo tão pequeno, duas letras tão pequenas, que diz algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Tudo é pela fé. Não adianta ter só obra, tem que os dois andar juntos, a fé e a obra, né? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus respondeu, disse, tende fé em Deus.
Tu tem fé em Deus? Então que as tuas orações venham chegar ao Pai. Porque tudo que tu pedir no nome do Filho dele, ele concederá as tuas petições. Amém? Então a palavra desta noite foi maravilhosa, né? Uma pequena reflexão que diz que Jesus respondeu e disse: tende fé em Deus, não tenha medo, não tenha fé no homem, na política, na riqueza, não, mas tenha fé em Deus, a confiança em Deus, genuína em Deus. Não fica com medo, não temeis, mas tenha uma fé, né? Seja corajoso, seja valente, determinado, acreditar que o Senhor está agindo no impossível, porque se tu crede, né, tu verás a glória de Deus. Tu tem que